Prazer, uma alegria tê-los aqui conosco. Nesta noite, então, nós teremos o Evangelho à luz da doutrina espírita. E para darmos início, nós vamos ler uma mensagem do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, com o tema Parentes. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Paulo, Timóteo, capítulo 5, versículo 8. A casualidade não se encontra nos laços da parentela. Princípios sutis da lei funcionam nas ligações consanguíneas. Impelidos pelas causas do passado a reunir-nos no presente, é indispensável pagar com alegria os débitos que nos emanam a alguns corações, a fim de que venhamos a solver nossas dívidas para com a humanidade. Inútil é a fuga dos credores que respiram conosco sob o mesmo teto, porque o tempo nos aguardará implacável, constrangendo-nos à liquidação de todos os compromissos. Temos companheiros de voz adocicada e edificante na propaganda salvacionista, que se fazem verdadeiros trovões de intolerância na atmosfera caseira, acumulando energias desequilibradas em torno das próprias tarefas. Sem dúvida, a equipe familiar, no mundo, nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. Contudo, embora necessitemos de firmeza nas atitudes para temperar a afetividade que nos é própria, jamais conseguiremos sanar as feridas do nosso ambiente particular com o chicote da violência ou com o emplastro dos desleixos. Consoante a advertência do apóstolo, se nos falha o cuidado para com a própria família, estaremos negando a fé. Os parentes são obras de amor que o Pai compassivo nos deu a realizar. Ajudemo-los através da cooperação e do carinho, atendendo aos desígnios da verdadeira fraternidade. Somente adestrando paciência e compreensão, tolerância e bondade na praia estreita do lar, é que nos habilitaremos a servir com vitória no mar alto das grandes experiências. Diante, então, desta mensagem do Espírito Emmanuel, convidamos a todos a elevarmos os nossos pensamentos a Jesus. Amigo Rabi, querido irmão, aqui nos encontramos reunidos, Senhor, nesta casa que sempre, Senhor, nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Recordando de suas palavras, Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, aqui estarias. Sim, na verdade, quando estamos reunidos em nome de Jesus, com certeza, os teus mensageiros, queridos amigos e irmãos da vida maior, em todas as classes religiosas em que estivermos, seremos amparados e envolvidos nas melhores energias, nas melhores vibrações de paz. Querido amigo, e assim, permita que nesta noite o nosso irmão seja amparado, inspirado nesta oportunidade,
para trazer a todos nós o teu evangelho de paz e de amor, e que também faz aos nossos corações, carentes que somos ainda, Senhor, do teu amor. Muito obrigado, que assim seja. Muito bem, hoje conosco então nosso irmão Vitor, ele vai tratar do capítulo 14, honrai pai e mãe, parentesco corporal e parentesco espiritual. Seja bem-vindo o nosso irmão. Meus queridos amigos, meus irmãos, uma boa noite, muita paz. Que os nossos benfeitores amigos, que certamente nos assistem, possam nos auxiliar nesses instantes que teremos para compartilhar um pouco das nossas pesquisas a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, do que contém o Evangelho segundo o Espiritismo em seu 14º capítulo, no item 8, quando Allan Kardec traz e traça as ideias em torno da parentela corporal e a parentela espiritual. Então, trabalhando sobre o contexto da família e continuando muito alinhado com as últimas exposições trazidas derivadas do capítulo 14, que a Gisele esteve à frente aqui nas semanas passadas, quando Kardec busca ampliar e espiritualizar o conceito de honrar pai e mãe, elevando e enaltecendo o sagrado seio da família na expressão das nossas vidas aqui na Terra, ele busca e traz também um conceito um tanto quanto distinto, que é o da parentela corporal e a parentela espiritual. Ele inicia sua reflexão, dizendo que os laços de sangue não criam forçosamente, não criam obrigatoriamente, os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, o corpo procede do corpo. Um novo corpo é gerado através das leis da biologia de outro corpo. Mas o espírito, e aqui o espiritismo tem algo muito interessante e amplia o nosso conhecimento a esse respeito, o espírito não gera o espírito, porque o espírito é criado por Deus. Então nós temos algumas premissas que o Espiritismo nos traz, que nos levam a uma compreensão também um tanto particular, e eu creio que mais aprofundada sobre a questão. Nós partimos da premissa da pré-existência da alma. A alma, o espírito, ele pré-existe ao momento da concepção. Então, o que nossos olhos veem nos berços não é uma vida que acabou de surgir ou que surgiu há poucos meses, poucos anos, mas na verdade é um espírito milenar que regressa à senda da carne em busca de seu adiantamento moral, mas carrega consigo os seus defeitos, as suas dificuldades, assim como também as suas virtudes, as suas qualidades. A pré-existência da alma é elemento que integra a filosofia espírita e, portanto, já nos traz um patamar de vista diferente sobre a parentela corporal. E a segunda, também muito atrelada a essa, é a pluralidade das existências. Compreendemos a necessidade de que o espírito tem de reencarnar no seu processo de evolução, de modo que temos vivido muitas vidas, temos conhecido muitos climas, muitas línguas,
o sol já tangeu a nossa pele nas diversas latitudes da nossa terra. Temos diversas experiências e essas experiências nós carregamos conosco. Então nós vemos que os laços da carne, portanto, como diz Kardec, não criam necessariamente os laços entre os espíritos. Dos laços da carne não surge necessariamente uma parentela espiritual. E aí Kardec propõe a existência de uma parentela espiritual e uma parentela corporal. Ele diz assim: há, pois, duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Ele reflete a esse respeito. Ele diz: qual dessas famílias, com base em qual desses laços haverá uma família mais durável? Qual dessas é mais submetida às intempéries e à transitoriedade da matéria? É evidente, né? A família mais durável é aquela que se baseia nos laços espirituais. Mas não são antagônicas. Isso é importante deixar claro. É possível, e na verdade é muito comum, que as famílias pelos laços da matéria correspondam também às famílias pelos laços do espírito. Como também é possível, e de certo modo um tanto frequente, que os laços da família material sejam justamente com aqueles com quem nós mantemos algum desafeto, que a pedagogia divina, em sua sabedoria, nos permite um contato mais próximo para que a gente venha ajustar as nossas diferenças. Compreender isso, esse prisma, esse panorama que o codificador faz questão de discorrer em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos permite compreender finalidades e funções muitas vezes distintas entre essas duas espécies de família. Uma nós nos vinculamos por ideais, por afinidades, outras por compromissos muitas vezes. Partindo dessa compreensão, nós poderemos compreender melhor também qual é o nosso papel, qual é a nossa missão, quais são os nossos deveres em cada tipo de família. E nós vamos trazer alguns exemplos mais adiante para compreender um pouco melhor esses fatos, esses elementos. Antes disso, nós temos questões muito interessantes também em O Livro dos Espíritos. Nas questões 203 e seguintes, Kardec faz algumas perguntas aos imortais a respeito da reencarnação da família, dos laços de irmandade, de paternidade. E a questão 205 traz um tema bem interessante e muito pertinente para a nossa compreensão nessa noite. Kardec diz: há algumas pessoas a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, com fazê-los anteriores à existência da existência atual. Então, algumas pessoas pensam que em razão da reencarnação enfraquece-se os laços da família. Perde-se um sentido. Seria isso, então? A reencarnação viria destruir, afrouxar os laços da família? A reencarnação tem esse condão, a filosofia reencarnatória, a filosofia da reencarnação tem essa aptidão de enfraquecer os laços da família? E os espíritos dizem o seguinte: ela os distende, não os destrói. Ela os distende, quer dizer, ela os amplia. A doutrina da reencarnação amplia os laços da família, não destrói. Fundando-se o parentesco em afeições anteriores, menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade,
porquanto no vosso vizinho, no vosso servo, pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então, pelo contrário, a doutrina da reencarnação não visa enfraquecer os laços de família, mas ampliar a sua compreensão. Porque, primeiro, pode refletir laços de afinidades que pré-existem a essa encarnação, que pré-existem a essa existência física, e segundo, nos faz perceber a necessidade de desenvolver em nós os aspectos de uma fraternidade universal, por poder vislumbrar no próximo alguém que efetivamente pode ter sido nosso irmão, haver no outro irmãos, porque podem ter o sido. Então, a doutrina da reencarnação não visa enfraquecer os laços de família, mas ampliá-los. É como a percepção do Cristo na passagem anterior que foi dita: quem são meus pais, quem são meus irmãos? Quando questionado pela assembleia daqueles que o seguiam, que seus irmãos e sua mãe estavam fora, o chamando, ele pergunta: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos? Aí ele diz: vocês que estão aqui, vocês que fazem a vontade do Pai, estes são os meus irmãos, este minha irmã, este minha mãe. Ampliando, portanto, o conceito de fraternidade. E como a Gisele trouxe, salvo engano, citando o expositor mineiro Simão Pedro de Lima, né, quando Jesus diz isso, ele não rebaixa a família aos laços dos vínculos vulgares, mas ele eleva a todos aos laços da família. Então, igualmente, a doutrina da reencarnação visa ampliar a nossa percepção de família, a nossa percepção de que somos espíritos irmãos. Então, o Cristo, ele desmantela, ele acaba, quando ele amplia essa percepção da parentela, dessa parentela espiritual, ele desmantela as amarras do tribalismo sectário que estabelecia o clã biológico como a fronteira e a estrutura de lealdade de um indivíduo para, então, fundar as bases perenes da fraternidade universal. Desde muito tempo nós somos muito tribalistas, muito sectários. O povo hebreu, no seio do qual brotou a revelação do Evangelho, o Cristo. Diz-nos Emmanuel, na obra a Paulo e Estevão, que era dominado por um regionalismo intransigente. Isso também era marca de muitas outras culturas, como ainda é. Nós somos muito bairristas, né? Nós defendemos, entre o nosso país e o outro, defendemos o nosso país, entre o nosso estado e outro, defendemos o nosso estado, nossa cidade e outra, nós defendemos a nossa cidade, o nosso bairro, a nossa casa, e até dentro da nossa casa. Nós defendemos primeiro o nosso, depois dos outros. Então, a perspectiva que o Cristo quer nos trazer é de ampliar as percepções de fraternidade para caminharmos enquanto humanidade para uma fraternidade universal, deixarmos de lado essas lutas fratricidas, beligerantes e alcançarmos um amplexo, um abraço que alcance todos indistintamente. Ver no próximo um espírito irmão, com as suas aflições, com as suas dificuldades e também com as suas facilidades. Então, a resposta de Jesus, quando ele amplia a perspectiva de quem são meus irmãos, quem é minha mãe, eleva o conceito da família, das contingências temporárias e frágeis da carne para a dimensão da eternidade, dos vínculos espirituais, os quais são baseados na sintonização com a vontade divina. Então, nós temos agora não vínculos que se limitam às contingências temporárias da matéria, mas vínculos muito mais perenes e duradouros, que se assentam nos laços do Espírito.
Os vínculos de afinidade que nós criamos e traçamos nesta encarnação podem nos acompanhar por eras e eras, nos auxiliar. Por isso que essa é uma das coisas que nós trazemos quando viemos à Terra e levamos quando saímos daqui. O nosso conhecimento, as nossas virtudes e os nossos afetos, os nossos vínculos afetivos. Podemos criar laços duradouros que trabalham a nosso favor no nosso processo, na jornada evolutiva. E aí, então, vamos compreender um pouco mais sobre essas famílias pelos laços espirituais. Vamos buscar um pouco também em Leon Denis, aquele estudioso da filosofia espírita, especialmente na sua obra basilar, Problema do Ser, do Destino da Dor, onde ele vai mostrar para nós que as almas elas viajam pelo cosmos, em suas múltiplas vidas, em suas múltiplas existências, não como náufragos solitários, pessoas isoladas, mas a gente atravessa essas existências em grandes caravanas de afeto. Ele vai desenvolvendo o seu raciocínio e falando que afora os vínculos de irmandade que todos temos entre nós, porque somos descendentes de um mesmo Pai, que é o nosso Criador, que é Deus. Então, afora, é evidente, desses laços de irmandade, nós temos também laços muito particulares com alguns espíritos que vão conosco nessa caminhada evolutiva. Talvez seja o que Kardec tenha trazido já ali dos laços das famílias pelos laços espirituais. Então, desenvolvendo seu raciocínio, Leon Denis disse que as almas constituem também, além dos laços de afinidade, como eu já disse, né? Por sermos todos irmãos em Deus, as almas constituem também agrupamentos separados, famílias que se foram pouco a pouco formando através dos séculos pela comunidade das alegrias e das dores. Nos processos seculares de amadurecimento de vidas e desenvolvimento do espírito, vamos formando elos com outros espíritos, constituindo assim o que se pode chamar das nossas famílias espirituais. Nós vamos compartilhando com espíritos afins as nossas felicidades, os nossos êxitos, as nossas vitórias, como também comungando com eles as nossas dificuldades e as nossas dores. Diz também em outro momento, Leon Denis, as almas seguem umas às outras e encarnam por grupos. Constituem famílias espirituais cujos membros são unidos por laços ternos e fortes, contraídos durante existências percorridas em comum. As famílias, pelos laços espirituais, são essa liga forjada com o tempo, com a madureza das experiências, e são fortes, transcendem a efemeridade de uma existência física, que é uma vírgula no livro da eternidade. Esses laços são laços perenes, no qual nós, enquanto espírito, nos baseamos no nosso processo de evolução. São essas famílias que nos sustentam e nos auxiliam nos momentos de dificuldades. E são essas que também temos compromissos muito sérios, porque vamos nos auxiliando uns aos outros. Aqueles que tiverem um olhar mais atento aos romances de Emmanuel, por exemplo, à exceção de Paulo e Estevão, nós vamos ver um grupamento de espíritos repetindo as suas encarnações nas suas múltiplas obras, a iniciar com a 2000 anos depois, retornando em 50 anos depois, lá para o terceiro século, na obra Ave Cristo, mais adiante, no século XVII, se não me engano, em Renúncia, espíritos afins que tramam as suas reencarnações também muito próximos normalmente. Muitos deles repetindo ali, são personagens que estampam diferentes quadros e cenários dos romances de Emmanuel, mas estão presentes nessas obras. Estão presentes nessas obras. Ou será que a afinidade que há entre Emmanuel e o próprio Chico surgiu nessa pequena encarnação do Chico recentemente?
evidente que há uma ascendência de Emmanuel, porque Emmanuel ocupa a posição de mentor. Há uma evidente ascendência de Emmanuel sobre o Chico. Mas será que essa, digamos, paternidade espiritual iniciou-se nessa vida ou já haviam-se vínculos que precediam essa existência? Na própria obra Renúncia, como acabamos de mencionar, que fará, como relata Emmanuel nessa obra, o espírito de Alcione deslocar-se de um orbe já muito adiantado, certamente um planeta já, um mundo ditoso, um mundo feliz, que ele nos diz que orbita lá o sistema de Sírios, que fará ela deixar aquela comunidade feliz e adiantada para vir à Terra, sofrer diversas experiências amargas, que fará ela deslocar-se, passar por um período até de compatibilização com a atmosfera da Terra, para sofrer, para penar aqui nesse planeta ainda muito rudimentar, um período ainda pouco evoluído, senão um afeto muito grande com outro ser que aquela obra traz com o nome de Pollux, em que ela realmente renuncia em um processo de abnegação muito forte, para vir fazê-lo iniciar o seu despertar, que vai a caminhar com muita dificuldade. Ela é alertada que era possível até que ela nem conseguisse, muito provável que ela não conseguisse, em razão do estado que ele estava ainda. Mas que fará, senão elos espirituais que transcendem a existência física? Então, meus amigos, nós temos famílias espirituais também, além das famílias materiais. E nós? E nós? Nós, às vezes, podemos já identificá-las. Refletindo sobre a nossa vida, já poderemos, talvez, verificar membros da nossa família espiritual que estão presentes na nossa encarnação. Seja ou não dentro do nosso seio familiar carnal, da matéria. Mas é possível que não vejamos com tanta clareza. E Leon Denis diz o seguinte: às vezes esses espíritos, ele está falando desses membros dessa família espiritual, às vezes esses espíritos são temporariamente afastados uns dos outros e mudam de meio para adquirirem novas aptidões. Então é possível também que haja esse afastamento provisório. Não será definitivo, porque os vínculos do espírito são perenes, os vínculos da matéria são efêmeros, transitórios. Mas é possível que, eventualmente, para que a gente não estacione enquanto espírito na senda do progresso, numa bolha de um conforto afetivo, de espíritos que já são muito afins, que membros estão dessas caravanas, digamos assim, familiares, sejam temporariamente afastados de entes queridos e inseridos em meios mais ásperos, mais áridos, mais difíceis. E por que isso? E por que isso? Isso é para adquirir novas aptidões, um trabalho de evolução do espírito, para forjar a têmpera do caráter, para expiar faltas específicas ou resgatar dívidas atadas com antigos desafetos, como decorrência evidente das nossas leis de causa e efeito, de ação e reação. Então é possível, para essas diversas finalidades, que haja um afastamento dessa família espiritual e venhamos a conviver com outras pessoas, muitas vezes até mesmo desafetos. E aí teremos esse pequeno isolamento, mas esse isolamento eventual que possa ocorrer conosco não passa de um tratamento temporário, com uma finalidade muito pontual, muito específica. Então, caso nos identifiquemos nessas condições, vendo em nossa existência um isolamento afetivo dentro do seio da família consanguínea, isso não é um erro do destino, não foi um erro de Deus, não é um acaso, não foi algo que apareceu do nada, mas trata-se de um tratamento transitório, muitas vezes pedido por nós mesmos,
buscando avançar em alguns aspectos, melhorar em outros aspectos, auxiliar muitas vezes algumas pessoas, como é o caso de Alcino, veio auxiliar. Então ela precisou conviver ali com diversas dificuldades. Então, muitas vezes, a incompreensão, a falta de empatia, são remédios terapêuticos para curar feridas pretéritas, ou às vezes são treinamentos de virtudes que nós buscamos alcançar e até mesmo exemplificar, trabalhando em nós a paciência, a humildade, a tolerância. A família da carne é ensejo de aprendizado muitas vezes, é ensejo de reforma íntima, de reajuste íntimo. Então, tenhamos essa lucidez. Para exemplificar, vamos trazer aqui o conhecido caso do Segismundo. Na terceira obra de André Luiz, na sua coletânea da série A Vida do Mundo Espiritual, intitulada Missionários da Luz, seus capítulos 12 e 13, André Luiz vai trazer o caso do Segismundo e do processo de planejamento e, efetivamente, de realização do projeto reencarnatório dele. Os capítulos são muito interessantes, muito descritivos, mas vamos fazer aqui só o panorama geral, dada a nossa finalidade. Então não vamos aprofundar, porque é muito interessante como que ele explica a execução do processo de planejamento reencarnatório. Mas ele esclarece o seguinte: nós temos ali 3 espíritos que viviam verdadeiros dramas em suas experiências passadas. Segismundo, que naquela encarnação, a encarnação presente, estava casado com a Raquel, fora em outra vida desafeto de Adelino. Adelino que era o... Acabei me confundindo. Segismundo era o que estava vindo reencarnar. Adelino era casado com a Raquel. Ele fora desafeto do Segismundo. Ambos eram desafetos. E aí, em um dado duelo armado, nós vamos ver o Adelino, o Segismundo, matando o Adelino. Segismundo matou o Adelino, numa outra existência, desequilibrando a estrutura familiar onde Raquel vivia. Raquel era esposa de Adelino, também na outra encarnação, e ela viu-se forçada a subsistir, tirar a sua subsistência nos prostíbulos. Então isso aí atormentou esses 3 espíritos. Foi um cenário trágico que atormentou a vida deles. Após a desencarnação, eles começaram um processo de soerguimento, de refazimento e de perdão. Mas é um processo longo. É um processo que exige tempo. E no plano espiritual, Adelino e Raquel, já um pouco mais asserenados, aceitaram um projeto de receber o Segismundo como filho. Olha só que interessante. Aceitaram o projeto de receber o Segismundo como filho. O Segismundo, um pouco mais, desses 3 aí, um pouco mais ainda em dificuldades no cenário espiritual, estava prestes a reencarnar. Mas aí, as peculiaridades do caso, é muito interessante. A Raquel estava bem ok com o plano ainda, mas encarnado, o Adelino já estava refugando um pouco. Já não estava querendo mais traçar aquele plano, e é feito todo um trabalho para que ele venha a aceitar o Segismundo. E ele acaba ali cedendo ali às instruções, à influência dos benfeitores e venha a recebê-lo como filho, como seu segundo filho. Então vejam o propósito da família pelos laços da matéria nesse caso. Talvez espíritos com dificuldades, espíritos que não se dão bem, encontram na família material um divino ensejo de lapidar arestas, de criar laços, de romper os laços de ódio, de criar laços de amor, de fraternidade. E nós temos nesse panorama a pedagogia divina sendo aplicada em sua máxima beleza. Nós temos
o véu do esquecimento na matéria servindo como grande ensejo de reaproximação de espíritos que são desafetos. Como se daria isso se o véu do esquecimento não exercesse grande influência sobre nós nas reencarnações? Como você receberia no seu lar alguém que fora seu assassino na vida pretérita? Então nós temos o véu do esquecimento. Esse véu que ele vai servir como um anestésico mesmo que temporário, enquanto encarnado, enquanto na vigília. Um anestésico do ressentimento que permite uma convivência diária. Permite que o perdão ele surja num processo de uma reconciliação lenta, que só o tempo e a convivência em família permitiria. É grande, então, a sabedoria divina de colocar, nesse caso, desafetos. Estão na família, dos laços da carne. Muitas vezes virão os afetos que são a nossa família espiritual, que compartilham conosco a jornada evolutiva, que são afins. Outras vezes serão as divinas oportunidades de reaproximação com desafetos. E essa clareza que o Espiritismo nos dá permite que nós reflitamos com mais clareza no seio onde nós estamos inseridos, para identificar muitas vezes quais são as finalidades da nossa reencarnação naquele seio familiar, naquele grupamento de pessoas, para ver que às vezes é necessário exercitar realmente um pouquinho mais da paciência com aquele que nos foi colocado perto, porque ele nos foi colocado perto para que nós desenvolvamos a paciência, a tolerância, a alteridade, o perdão. Permite ver com maior clareza a nossa perspectiva da vida atual. Isso que o Espiritismo nos traz é muito grandioso. Ele nos tira a perspectiva aqui da Terra, nos tira das dificuldades, das aflições da vida e nos coloca numa perspectiva holística, uma perspectiva muito superior, compreendendo a nossa vida como a nossa existência no contexto da nossa vida enquanto espíritos. Prosseguindo nessas ideias, nessas reflexões, tem um texto de Emmanuel chamado A Família, no capítulo 5 da obra chamada Nós. E ele diz assim: a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. Então, a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, de renúncia e boa vontade. E a alegoria que ele utiliza também é bem interessante, colocando a família como uma lavoura. Uma lavoura. Por que é interessante? Porque a lavoura também exige paciência, exige renúncia, exige boa vontade. E poderíamos até acrescentar, exige também tempo. Quem semeia hoje não colhe logo no dia seguinte. Não, é preciso arrotear o solo. É preciso preparar a sementeira. É preciso cuidar contra as pragas, preservar contra as intempéries do clima, o sol árido, calcinante, a chuva intensa. É preciso que o agricultor ele tenha paciência para aguardar o desenvolvimento da lavoura. As ervas que vêm, as ervas daninhas, exigem muitas vezes trabalhos repetitivos na capina. Da mesma forma, então, é a nossa família consanguínea. Muitas vezes semelhante à lavoura. Em muitos aspectos, semelhante à lavoura. E para triunfar, para que triunfemos na lavoura da família, na produção de frutos de amor, é preciso que a gente se revista, como diz Emmanuel, de paciência, renúncia e boa vontade. Paciência, renúncia e boa vontade.
E aí, nós temos que compreender a prioridade dessa família nos nossos projetos reencarnatórios. Aqueles que são colocados ao nosso lado nas famílias consanguíneas também ocupam posições de prioridade em nossas missões. Somos colocados ao lado daqueles que precisamos trabalhar, daqueles que precisamos nos ajustar. Então não será no isolamento que vamos encontrar o sucesso, mas na verdade é no reajuste das nossas arestas. Como foi bem lida, a frase lapidar de Emmanuel na obra Caminho, Verdade e Vida. Nós só vamos encontrar o êxito nas grandes experiências, no mar alto da existência, se formos bem-sucedidos na praia estreita do lar. A praia estreita do lar é o campo de experiências inicial que nós temos que trabalhar para depois nos aventurarmos no mar alto das grandes experiências na Terra. Em outra passagem, já na obra Pão Nosso, no capítulo 117, Emmanuel diz que a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na Terra, no processo de redimir, de reajustar, de nos vincular a valores virtuosos. Temos a família como problema fundamental. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Então, o primeiro passo no caminho de uma fraternidade universal inicia-se do próximo mais próximo, do próximo da família, do irmão consanguíneo. Então, é nesses que nós vamos adquirir as virtudes que mais adiante nos habilitarão para as grandes experiências, para o amplexo universal. Nessa ordem de ideias, na obra também Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 62, nós vamos ver Emmanuel também refletindo sobre as palavras parentela e família. Parentela e família. Espiritualizando um comando que foi dado lá atrás para Abraão, quando é dito a ele: sai da tua parentela, da tua terra, e vai para a terra. E vai para a terra que eu te mostrarei. Anunciando-se então a terra da promissão. Anunciando-se a terra do evangelho. Essa é a terra da promissão para nós. Necessário que é sair da parentela. E Emmanuel fala sobre a ideia de família e parentela. Ele diz assim: é razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. Família constitui então o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo, ele está falando então da parentela, significa o cadinho de lutas, por vezes acerbas, por vezes grandes, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-os na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Então, família, ele diz, laços eternos de amor. Isso é a família. Parentela, cadinho de lutas, por vezes acerbas, que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos. A família não seria parentela, mas a parentela, ela deve converter-se mais tarde nas santas expressões da família. E assim, para nós, o comando recebido por Abraão de sair da parentela deve representar que nós devemos sair dos símbolos, dos vínculos puramente consanguíneos e transformar aquilo que nos foi dado como parentela, convolar aquilo que nos foi dado como parentela para algo perene, que podemos denominar família. Família pelos laços do Espírito. Meus amigos, esse é o primeiro passo. Esse é o nosso primeiro passo. O Espiritismo vem espiritualizar cada vez mais a compreensão do Evangelho, revelando que aqueles deveres comezinhos de honrar pai e mãe, trazidos lá atrás, no Antigo Testamento, precisam se ampliar.
A mensagem de Emmanuel é um comentário de Paulo a Timóteo, na sua primeira epístola, a qual ele também diz: trate os velhos como seus pais, aos jovens como seus filhos, trate todos como os irmãos. A orientação de Paulo a Timóteo é assim. Então, no Antigo Testamento, honrar pai e mãe. No Novo Testamento, nós já temos a ampliação da família. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Senão todos aqueles que fazem a vontade do Pai. E aqueles que fazem a vontade do Pai têm o poder de se tornar, então, filhos de Deus e de encontrar os laços de irmandade uns com os outros. Então, meus caros, o Espiritismo vem ampliar a nossa percepção e vem ampliar porque explica de forma muito clara e de forma muito interessante como que os laços da família transcendem aos laços da matéria. Como que a família pode se embasar em laços perenes da família espiritual, muito além da existência na carne. E assim, ampliadas as nossas perspectivas por esses panoramas renovadores do Espiritismo, possamos nós melhor compreender o barco em que nós estamos, a jornada que se nos apresenta, às vezes o que a vida pede de nós, o que podemos entregar para a vida, para que nós possamos sair, muitas vezes, de parentelas que se apresentam às nossas vidas e convolar esses laços frágeis, esses laços mais transitórios em laços verdadeiros, em laços perenes, em laços duradouros de amor, constituindo e ampliando a nossa família, para que um dia venha a se tornar toda a humanidade, para que um dia venha a se tornar todos os seres da criação. Então, que Deus nos abençoe e nos fortaleça nessa missão. Obrigado, Vitor. Estamos então encerrando mais um Evangelho desta noite. Nós agradecemos a presença de todos. E lembrando que aos domingos nós temos um Evangelho semelhante a este, que acontece às 9h da manhã. Agradecemos também aos internautas. Logo após a nossa prece final, teremos o passe. Passe, lembrando também, são transmissões de energias. Aqueles que necessitarem, é só aguardar que no momento oportuno serão convidados. Convido a todos, mais uma vez, os nossos pensamentos sintonizados com a espiritualidade amiga e agradecermos aos queridos amigos e irmãos da vida maior, que com certeza nos amparou nesta oportunidade com as suas melhores energias. E queremos agradecer a Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas, este irmão querido que por amor veio à Terra há mais de 2000 anos, para nos trazer a mensagem do amor, da esperança, da imortalidade, e sempre nos amparando, nos envolvendo a todos nós com muito amor. Obrigado, querido amigo e irmão. Que assim seja. E o nosso boa noite a todos.